Neste primeiro programa, vamos trazer a radionovela Clara dos Anjos. O texto foi escrito por Lima Barreto, publicado em 1920. Este texto foi ampliado em 1922 e se transformou num romance, e foi a última obra de Lima Barreto. Como o livro só foi publicado em 1948. Estamos aqui com a professora Mônica Aparecida de Paula Silva, professora de Português e Literatura da Escola Zípora Rubinstein, em Guaianazes. A professora Mônica vai nos falar um pouquinho sobre a atualidade de Lima Barreto, que em 2017 foi homenageado na Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP. Professora, quem foi Lima Barreto? Lima Barreto é um dos grandes escritores do pré-modernismo brasileiro, um escritor que olhava para o mundo do seu tempo, pensava o Brasil a partir de crônicas sobre o Rio de Janeiro. Sua obra tem grande importância para a literatura porque ele buscava denunciar as injustiças sociais, o preconceito de cor, as vilanias da política, o preconceito contra a mulher, a desfiguração da paisagem urbana. Ele buscava uma literatura realista, com uma linguagem extremamente acessível, e a sua obra ainda se mantém extremamente atual. Teve uma vida difícil, era filho de um tipógrafo e de uma professora primária, seus pais eram mestiços, era neto de escravos, então sofreu na pele o preconceito de cor, perdeu a mãe muito cedo, aos 6 anos de idade, iniciou curso de engenharia na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, mas quando cursava o 3º ano precisou abandonar para sustentar os irmãos e veio morar no subúrbio do Rio de Janeiro, porque o seu pai havia enlouquecido. A professora Beatriz Rezende, da UFRJ, nos diz que talvez isso tenha sido um benefício, pois não tivemos o engenheiro Lima Barreto para termos o escritor Lima Barreto. Trabalhou também como escrituário no Ministério da Guerra. No jornalismo escreveu uma série de reportagens, chegou a fundar uma revista. Sua estreia na literatura se deu com a publicação do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Uma obra com um tom autobiográfico fortíssimo, porque o personagem, assim como o escritor, sofriam preconceitos raciais. Publica em 1915 uma das suas grandes obras, Triste Fim de Policarpo Quaresma. A sua obra marca um momento de transição na literatura em que os moldes europeus são deixados de lado, passa-se a valorizar uma literatura propriamente brasileira. Infelizmente, aos 30 anos, ele sucumbe à depressão e ao vício do álcool. Ele acaba sendo internado no hospício pelos seus familiares, vive apenas até os 41 anos de idade. E em 1922, ano de morte, é justamente o ano em que se inicia o modernismo brasileiro, com essa nova literatura. Quem é Clara dos Anjos? Já Clara dos Anjos é a personagem principal do seu romance, de mesmo nome. O romance denuncia a impunidade, o preconceito, a perda dos valores morais. É a última obra escrita pelo autor em 1922 e publicada em 1948. Ela é uma jovem mulher de 16 anos, do subúrbio carioca, pobre, mulata, ingênua, sofre preconceito racial e social, é seduzida por um rapaz branco de 30 anos, que quando descobre que ela está grávida desaparece. Ela busca reparação com os familiares, quando ela realmente cai em si, por ser muito romântica e sonhadora, se dá conta da realidade. E a última frase que ela profere no livro é que nós não somos nada nesta vida. Nossa radionovela traz a primeira versão da história, que se passa num subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, no início do século passado. O carteiro Joaquim dos Anjos não era homem de serestas e serenatas, mas gostava de violão e de modinhas. Ele mesmo tocava flauta, instrumento que já foi muito estimado, não o sendo tanto atualmente. Acreditava-se até músico, pois compunha valsas, tangos e acompanhamentos para modinhas. Aprendera a artinha musical na terra de seu nascimento, nos arredores de Diamantina, e a sabia de cor e salteado. Pouco ambicioso em música, ele o era também nas demais manifestações de sua vida. Empregado de um advogado famoso,
sempre quisera obter um modesto emprego público que lhe desse direito à aposentadoria e uma pensão para a mulher e a filha. Conseguira aquele de carteiro havia 15 para 20 anos, com o qual estava muito contente, apesar de ser trabalhoso e o ordenado não ser lá aquelas coisas. Logo que foi nomeado carteiro, tratou de vender as terras que tinha no interior e adquirir aquela casita de subúrbio por um preço baratinho. Mas mesmo assim, o dinheiro não deu para comprar à vista e o resto pagou ele em prestações. Agora, e mesmo há vários anos, estava de plena posse dela. Era simples a casa, tinha 2 quartos, um que dava para a sala de visitas e outro para a de jantar, correspondendo 1/3 da largura total da casa. Havia nos fundos um puxadinho que era a cozinha. Fora do corpo da casa, um barracão para banheiro, tanque, etc. E o quintal era de superfície razoável, onde cresciam goiabeiras maltratadas e um grande tamarineiro copado. A rua desenvolvia-se no plano e, quando chovia, encharcava que nem um pântano. Entretanto, era povoada e dela se descortinava um lindo panorama de montanhas que pareciam cercá-las de todos os lados, embora a grande distância. Tinha boas casas a rua. Havia até uma grande chácara de outros tempos, com aquela casa característica de velhas chácaras de longa fachada, forrada de azulejos até a metade do pé direito. Um tanto feia, é fato, sem adereços, mas casando-se perfeitamente com as grandes mangueiras, com as robustas jaqueiras e com todas aquelas grandes e velhas árvores que talvez os que plantaram nem tivessem visto frutificar. Por aqueles tempos, nessa chácara se haviam estabelecido as Bíblias. Assim eram chamados os crentes. Os seus cânticos aos sábados, quase de hora em hora, enchiam a redondeza. O povo não os via com hostilidade. Mesmo alguns humildes homens e pobres raparigas simpatizavam com eles, porque justificavam. Não eram como os padres que, para tudo, querem dinheiro. Eis aqui a raiz de Davi. Chefiava os protestantes um americano, Mr. Sharp, homem esperto e cheio de palavras bonitas, de uma eloquente Bíblia que devia ser magnífica em inglês, mas que no seu português meia-boca se fazia simplesmente engraçado. Era Sharp, daquela raça curiosa de gringos, que de quando em quando, à luz da interpretação de um ou mais versículos da Bíblia, criam seitas cristãs. Encontram adeptos logos, os quais não sabem bem porque foram para a nova igreja e também não sabem qual a diferença que há entre elas. Fazia seguidores e, quando se tratava de iniciar uma turma, os noviços dormiam em barracas de acampamento, armadas no terreno da chácara ou entre as velhas árvores maltratadas e desprezadas. As cerimônias preparatórias duravam uma semana, cheia de cânticos divinos, e a velha propriedade, com as suas barracas e salmódias, adquiria um aspecto esquisito de convento ao ar livre, de mistura com um certo ar de acampamento militar. Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.